Será que existe só a fórmula de lançamento para poder lançar o seu infoproduto? Se você não sabe, os americanos já usam outros tipos de estratégia para fazer lançamentos de produto há muito tempo atrás. E essa estratégia tu pode vender produtos de ticket de 497, 597, 197 e até mesmo produtos de alto ticket fazendo essa única estratégia de lançamento que a gente chama de webinário. Se você não me conhece, meu nome é Vinícius Cáceres, eu sou copywriter e estrategista e uma das minhas especialidades são funis de webinários, ou seja, funis que em uma única aula a gente consegue vender produtos de ticket intermediário ali de R$1.000 até produtos de alto ticket, que chegam até muitas vezes R$10.000 usando essa única estratégia. Porque o bom do webinário é que tu consegue pegar públicos muitas vezes inconscientes do problema, inconscientes da solução, consegue elevar o nível de consciência deles em uma única aula, em uma única estrutura ali roteirizada, utilizando basicamente 6 passos, e tu consegue fazer essas pessoas comprarem de ti sem muitas vezes te conhecer. E é basicamente o que eu vou te mostrar nessa aula aqui dentro do YouTube. Então, se tu não me conhecia ainda, se tu não segue esse canal, clica aqui embaixo em se inscrever e vamos para a aula. Uma das principais coisas que tu precisa entender é que, de fato, a primeira etapa de um webinário de sucesso começa na concepção desse evento. Então, basicamente, na concepção de toda aquela estrutura que a gente vai criar. Então, o que acontece é que muitas vezes as pessoas pulam essa etapa de concepção por ansiedade ou por achar que o jogo está ganho e esquecem que nessa etapa é ali exatamente onde a gente define algumas coisas, alguns pontos principais que vão guiar toda a narrativa desse webinário que a gente vai rodar. Existem 3 pontos que eu gosto de bater, tem mais outros pontos, mas que não dá pra gente trazer tudo nesse vídeo, mas que eu gosto de bater de forma essencial na concepção do evento. Além de definir a data do evento e tudo mais, são uns pontos que a gente tem que definir antes mesmo de começar qualquer outra etapa. O primeiro deles é para quem que tu vai vender esse produto que tu vai utilizar a estratégia do webinário. Então tu precisa ter muito claro ali qual que é o público que tu vai fazer a comunicação, porque eu costumo dizer que quem fala para todo mundo não fala para ninguém. Definindo o público, tu consegue usar o webinário como uma ferramenta não de ensinamento, porque se tu ensina alguma coisa para a pessoa durante o webinário, essa é uma boa lição para que tu pegue. Se tu ensina uma pessoa durante o webinário, dificilmente tu vai conseguir vender para ela no final, porque tu já vai gerar uma carga de dopamina muito grande para ela, a ponto de que ou ela vai achar que ela consegue fazer sem ti, ou que ela vai conseguir executar essa ação aí pesquisando materiais no YouTube ou qualquer outro lugar. Então o webinário ele tem que ser uma ferramenta de empoderamento. A gente tem que mostrar para o nosso lead, para aquela pessoa que está nos assistindo, que ela pode realizar ou ela pode resolver um problema que muitas vezes ela nem conseguia ter e que ela consiga imaginar a vida dela depois de ter essa solução ali implementada na vida dela. Então esse é o primeiro ponto que a gente precisa ter, a gente definindo quem a gente vai impactar com esse webinário. O segundo ponto que a gente precisa alinhar nessa etapa é de fato qual vai ser a promessa desse webinário. Então essa promessa ela vai ter que ser muito específica, ela vai ter que ter ali uma solução tangível para esse lead e com esses 2 tópicos de promessa a gente consegue ali durante toda a estrutura de captação do webinário trazer ali muita clareza para o nosso lead. E o terceiro ponto é de fato a oferta que tu vai fazer para essa pessoa depois que ela percorrer todo esse webinário. De novo, o teu webinário ele não pode ser uma ferramenta de ensino para a pessoa. Ela tem que ser uma ferramenta de empoderamento. Tu tem que mostrar para ela que ela consegue ter ganhos, ela consegue viver com aquela solução que tu está oferecendo para ela e que se ela não conseguir, se ela não tiver aquilo que tu está oferecendo para ela, basicamente a vida dela vai ter ali alguns impactos e é justamente para isso que a gente faz essa construção do webinário, ok? Essa estrutura de webinário, ela exige alguns processos que tu consegue executar de forma muito fácil. Então, por exemplo, páginas. Num MVP, tu não vai precisar ter página de vendas, tu vai precisar de uma página de captura e de opt-in, porque tu vai ter que trabalhar com essas pessoas ali. Então, basicamente, tem uma ferramenta que eu sempre indico que as pessoas utilizem, que eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo, para que tu consiga ali fazer o MVP do teu webinário gastando pouquíssimo dinheiro com páginas. Então, basicamente, tu vai precisar de uma página de captura, uma página de opt-in e grupo no WhatsApp. Vou te deixar aqui um modelo da página que eu gosto de utilizar aqui. Então, tu pode simplesmente replicar para o teu webinário e depois tu ir ali
performando, tu conseguir ali fazendo adaptações dentro da tua realidade. Então, basicamente, eu utilizo esse modelo aqui de página, então tu pode pegar ela e usar para o teu webinário e depois ali já partir para os próximos pontos. Agora a gente vai para a fase de captação, que é onde basicamente o jogo todo acontece. Existem duas formas de tu conseguir fazer essa captação. Se esse produto que tu está vendendo, ele é um produto de um ticket maior e tu já tem uma base de outros produtos que tu tem dentro da tua esteira, tu pode simplesmente não investir nada em tráfego. Tu pode simplesmente usar ali uma estrutura de captação orgânica dentro do teu Instagram, dentro do teu canal do YouTube, dentro da tua lista de e-mails e jogar essas pessoas para essa página, né? Fazer ali um funil de e-mails para essas pessoas, jogando elas para a página. Basicamente, depois que tu faz essa estrutura ali de captação, tu joga essas pessoas para um grupo no WhatsApp e é ali que tu vai centralizar toda a comunicação. Eu gosto de deixar 3 mensagens por dia, quando vai se aproximando ali 3 dias antes do webinário, para também ele não ter um peso muito grande, mas essas mensagens servem justamente para gerar uma antecipação nesse lead e aumentar a tua taxa de comparecimento, que eu chamo basicamente de cereja do bolo, que é a parte de aquecimento. Não adianta nada tu ter um evento com uma promessa muito boa, tu fazer uma oferta muito boa, se as pessoas que tu chamou para o teu evento não forem ali para assistir ou acompanharem de fato essa estrutura que tu vai fazer. De novo, uma coisa que eu gosto de frisar para as pessoas é que muitas pessoas, ainda mais que a gente está dentro dessa bolha do digital, não são do tipo de pessoas que vão fazer o webinário. Mas tudo bem, porque esse tipo de pessoa não é o tipo de pessoa compradora do nosso produto. Produtos que têm tickets maiores, eles exigem que uma pessoa passe por esse processo. Então, assim, se a pessoa não quer passar por esse processo, ou tu tem poucas pessoas que estão nesse perfil, tudo bem. A gente tem que se concentrar naquele tipo de pessoa que de fato vai comprar o nosso produto. Mas agora indo para a fase de aquecimento, é um momento onde tu pode usar ferramentas como, por exemplo, DevZap, Bot Conversa, para justamente conseguir aumentar a taxa de comparecimento dessas pessoas. Então, o que tu vai fazer com essas mensagens de aquecimento? Primeiro, envio de provas sociais. Então, se tu tem provas sociais de pessoas, se tu tem ali algum tipo de transformação que está acontecendo dentro do teu processo de curso e tudo mais, tu vai alimentando esse grupo, manda áudio do especialista para que as pessoas também consigam ali, de fato, trazer uma interação maior. Exatamente o que tem feito o Change Game dentro das minhas estruturas de webinário, que são mensagens individuais. E para isso, eu tenho uma ferramenta que eu uso, que eu também vou deixar aqui na descrição para que tu consiga ver, que é uma ferramenta que justamente te ajuda a conseguir fazer esse disparo em massa por um preço extremamente acessível e ali vai, de fato, aumentar o comparecimento do teu webinário. Então eu gosto de trazer duas mensagens ali com copies mais fortes, né, para essas pessoas no individual, justamente fazendo um convite como se fosse algo personalizado. Às vezes eu mando um áudio do especialista, justamente para trazer essa aproximação que hoje em dia a gente valoriza muito mais. Depois que a gente saiu da etapa de aquecimento, a gente vai de fato para a estrutura da aula, que é o evento onde a gente chamou todas essas pessoas para irem. O que é diferente de uma estrutura de fórmula de lançamento, por exemplo, para uma estrutura de webinário. O webinário é uma estrutura que tu consegue executar ela com 7 dias de captação, 4 dias de captação ali inteiros, e tu consegue vender para público frio, porque tu leva todas essas pessoas para dentro da aula. Essa aula tem o objetivo de empoderar as pessoas, então tu tem ali toda essa estrutura de copy dentro da aula, e tu consegue fazer testes de forma muito rápida. Então, por exemplo, tu faz um webinar essa semana, analisou tuas métricas, vai para outra semana, vai melhorando e vai assim por diante. Então é uma estrutura que tu consegue trazer ali e vender diversos tipos de ticket. Lógico, às vezes tu vai precisar de um comercial também depois, mas é justamente essa versatilidade que faz a gente utilizar o webinário e não fórmula de lançamento ou qualquer outro tipo de estrutura para vender produtos de diversos tickets. Se tu tá te perguntando, Vinícius, mas como é que é essa estrutura de aula? Bom, vamos lá. Esse é um ponto muito importante que eu vou fazer um vídeo especificamente para falar sobre esse assunto, mas essa estrutura de aula, ela é uma estrutura que ela tem o objetivo de elevar o nível de consciência das pessoas. Muitas vezes as pessoas já sabem que existe uma solução, mas tu tá ali como uma ferramenta de trazer essa transformação sendo guiada por uma pessoa. Então ali basicamente a gente também tem que trazer provas sociais, a gente tem que ali elevar o nível de
relação com a pessoa, então é onde tu vai apresentar a tua história para essas pessoas, tu vai ali trazer uma enxurrada mesmo de provas sociais. Se tu não tem prova social, tu traz o lado científico da coisa, então vai procurar artigos científicos sobre a tua solução, artigos científicos sobre o teu mecanismo. Então tudo isso tu vai trazendo para dentro dessa aula. O objetivo aqui não é ir para a parte de copy, porque se tu não é bom em copy, tu realmente vai ter que procurar alguém. Mas o webinário, o importante é que tu entenda que ele serve como uma ferramenta de empoderamento. Então é uma ferramenta onde a gente mostra para a pessoa que aquilo que ela deseja é de fato possível de ser atingido se ela tiver ali alguém para guiar ela durante essa transformação. Tu assistiu esse vídeo até aqui e tu ainda não se inscreveu, eu peço que tu dê um joinha aqui e se inscreva no canal também para conseguir ali depois também acompanhar a aula de copy que eu vou fazer para te mostrar como é que é a estrutura que eu crio para webinários. Então tu vai ter acesso ali aos bastidores dos projetos que eu tenho, mas tu só vai conseguir fazer isso se de fato tu conseguir, tu estiver aqui acompanhando o canal e tudo mais. Então eu já te peço para tu seguir aqui o canal para a gente conseguir estar conversando junto e tu estar acompanhando as novidades que vão vir por aí. Agora a gente vai passar para a parte da oferta. Muitas vezes eu utilizo o webinário para vender até mesmo produtos que são perpétuos. Então, às vezes eu pego ali recuperação de carrinho, pego pessoas que deram page view, pessoas que já interagiram comigo, mas não compraram por aquela oferta perpétua, e eu trago para ela, para esse webinário, para justamente colocar alguns outros elementos de escassez, algum tipo de bônus. Então, pode ser alguma imersão com especialista, pode ser algum tipo de curso extra que tu vai dar junto, pode ser alguma sessão individual ali ou em grupo, né, que tu vai fazer com essas pessoas que entraram nessa oferta. Não gosto de dar desconto. Então, basicamente, quando tu vai fazer a construção de oferta para um webinário, tu tem que estar atento a elementos de escassez, ali tu tem que estar atento a bônus ou qualquer outro tipo de produto que tu vai botar junto, algum outro tipo de acompanhamento que outras pessoas não têm. Então, tudo isso vai conseguir fazer ancoragem para dentro da tua oferta do webinário. Uma das coisas que eu gosto de trazer também é ancoragem através dos bônus. Então eu boto bônus com preços muito bons para não ficar aquele clichê de que o curso custa tantos R$ 1.000, mas tu vai ter ali acesso por 1/3. Então isso eu não faço. Eu gosto de trazer ali uma ancoragem através dos modelos de bônus e eu indico que tu também faça isso, tá bom? E a última etapa, e que é uma etapa assim, ó, que a gente consegue transformar os resultados do nosso webinário, é justamente a recuperação de vendas. Como eu uso ferramentas aqui como o DevZap ou outras ferramentas de grupos de WhatsApp, eu consigo importar todos esses contatos e trazer esses contatos para alguma automação depois ali para de fato estar conseguindo fazer um tipo de recuperação com algumas pessoas que não foram no webinário, algumas pessoas que ficaram em cima do muro e que dependendo do ticket mesmo, essa pessoa precisa de um contato de 1 a 1, mas isso é totalmente indispensável de tu trazer para dentro da tua estrutura de webinário. Então ali tu vai fazer a tua captação, tu vai fazer a tua concepção do teu evento, tu vai construir a tua oferta e depois do evento tu vai fazer essa recuperação. Então tudo isso são estruturas extremamente enxutas que tu consegue trazer para dentro da tua operação aí de infoproduto ou até mesmo prestação de serviço. E se tu gostou desse vídeo, não esquece aqui de deixar o teu joinha, de se inscrever no canal e de compartilhar com alguém que tu vê ali que conseguiria tirar proveito desse tipo de conteúdo e que muitas vezes fica recorrendo ali à fórmula de lançamento e tudo mais. Então tá bom? Te vejo no próximo vídeo e até mais.